Nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos meditando no livro de João, no capítulo 9. Esse capítulo, ele possui 41 versículos e nós iremos, nesse momento, meditarmos na palavra de Deus e entendermos melhor essa mensagem. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse momento, para que assim nós possamos não apenas ler, mas meditar nessa história. Muito bem. A Bíblia diz, no primeiro versículo de João, capítulo 9, que Jesus estava passando ali e ele viu um homem cego de nascença. Jesus, ele viu aquele homem. Às vezes você está enfrentando um problema na sua vida que até mesmo você já desacreditou. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele vê aquilo que você não pode ver. Deus, ele faz hoje para que você possa entender amanhã. Então, talvez você esteja passando por algum problema na sua vida que você tenha até mesmo desacreditado, ou talvez você foi desacreditado, como talvez um problema de saúde, algo do tipo. Mas creia que Deus, ele tem um plano na sua vida. Muitas das vezes, igual aquele cego que não podia ver, ele não viu Jesus, mas Jesus o viu. E Jesus, ele te vê. Bom, vamos dar continuidade para que a gente possa entender. Então a Bíblia fala assim. A Bíblia conta essa história, falando que Jesus estava passando e viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos, os discípulos de Jesus, disseram: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então a gente observa aqui, que é interessante, o milagre que o Senhor Jesus realizou. Veja que a Bíblia nos mostra com bastante clareza a soberania, o poder que o Senhor Jesus tinha e que ele tem, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A Bíblia diz que os seus discípulos, quando viram um homem cego, perguntou quem pecou para que ele tivesse nascido assim. Mas Jesus deixou bem claro que a situação que eu, que você, que nós vivemos hoje, não é um karma, não é uma cruz, não é um prazer de Deus, não foi algo que seus pais cometeu lá no passado que hoje sobrecarrega sobre você. Não. Todos os problemas, tudo que você tem vivido, tem sido para que venha se manifestar a obra de Deus. É claro que nós entendemos muito bem que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas veja, Jesus, ele disse que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Então, independente de qualquer situação, independente de qualquer caso, Deus, ele é a luz, ele é a solução. Você nunca andará em trevas se você o buscar, se você
se aproximar de Deus. Veja que se o Senhor Jesus ele disse que ele é a luz ela brilha. Então, é claro, é inteligente pensarmos que quando nós nos aproximamos da luz, a nossa vida ela vai ser uma vida luminosa, uma vida de paz, uma vida feliz. Porém, quando nós nos afastamos da luz, a nossa vida tende a ser escura, porque uma vez se afastando da luz, a gente então passa a nos aproximarmos das trevas. Então, uma vez aproximando da luz, a nossa vida vai brilhar. Outra vez se afastando da luz, a nossa vida vai ser uma vida escura. Então, dando continuidade ao nosso texto, a Bíblia menciona de que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Ele obedeceu, ele creu, sem duvidar, sem questionar, e ele assim o fez, e assim ele voltou enxergando. Aqui no versículo 8, dando continuidade, diz que os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Mas ele dizia: sou eu. Então diz-lhes: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos. E disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e vi. Você vê que ele obedeceu, né? Foi bem simples. E o milagre aconteceu. E o milagre que, através da sua fé no nome de Jesus, fez com que as pessoas ficassem admiradas com ele. Porque a Bíblia fala que Deus, quando ela se refere ao nosso Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele tem os seus pensamentos muito maiores do que o nosso. Então, por mais que você sonhe, por mais que você imagine, por mais que você projete algo para a sua vida, mas Deus ele sempre vai além. Ele sempre tem algo a mais para realizar na nossa vida. Aquilo que parece ser impossível é possível para Deus. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Foi isso que aconteceu na vida daquele cego, que nós iremos falar mais a respeito disso mais adiante, quando ele diz: então eu fui, lavei-me e vi. Bom, continuando no versículo 12, diz que disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que Dante era cego. Só para que você entenda, eu estou usando aqui a Bíblia, a Almeida corrigida, atualizada, para que você possa talvez acompanhar comigo aí essa descrição, tá? Esse modo de leitura. E quando ele fala sobre fariseu, os fariseus no passado eram os doutores da lei, tá? Então eles eram conhecedores de toda a lei de Moisés. E eles também representavam, eles eram representantes das pessoas. Então, antes que qualquer causa, dependendo da sua causa, chegasse até mesmo a um governador ou a um imperador, que era a autoridade máxima na época, eles haviam que passar pelos fariseus. Por isso que o cego, ao ser ali questionado,
ele teve que passar pelos fariseus, porque surgiu ali uma dúvida. O milagre que Jesus fez gerou uma dúvida, porque uns não sabiam se era ele, outros achavam que era, outros achavam que não eram, mesmo ele dizendo que era. Porque para aquelas pessoas que não acreditam no milagre, o que Deus faz na sua vida, para elas é um absurdo. Elas não vão acreditar. Às vezes você até fala assim, mas eu não tenho motivo nenhum para que as pessoas tenham inveja de mim. Mas você não precisa. Às vezes o simples fato de você existir já gera em outras pessoas um incômodo. Porque elas são pobres, espiritualmente falando, e elas acreditam que se elas não venceram na vida, você também não pode vencer. Se elas não conquistaram, você também não pode conquistar. Se elas têm um grau de escolaridade, de estudo maior que o seu, você não pode conquistar o que elas não conquistaram ou ter aquilo que elas não têm. Infelizmente, é a realidade de pessoas que muitas das vezes até adoram a Deus, falam de Deus, mas o coração está longe dele. Então, essa dúvida que aconteceu, foi decidido que aquele homem que até então era cego, até outrora era cego, fosse levado até os fariseus para que pudesse entender melhor a situação. E aqui, no versículo 14, diz que: e era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. O sábado era para eles guardarem, para adorarem somente a Deus. Então, na lei de Moisés dizia que o homem não podia fazer nenhum tipo de trabalho aos sábados. Por isso que está especificado aqui. No versículo 15, diz que tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes respondeu, dizendo: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Veja que, mais uma vez, ele falou o que ocorreu. Em outras palavras, ele fez isso, eu obedeci e agora eu vejo. Ele me deu uma ordem, eu criei, eu obedeci e como resultado agora eu vejo. Então, aqui no versículo 16 diz: então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ou seja, o Senhor Jesus causou uma dissensão, uma separação, um conflito de ideias entre eles. Continuando. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, o que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Ou seja, seus pais, até para querer evitar um conflito, jogaram a responsabilidade para o filho, né? Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, que eu acabei de falar. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, geralmente, você que me ouve, você que está
fazendo esse acompanhamento desse capítulo comigo, geralmente, quando você vai de desacordo com o sistema, você não vai mudar o sistema. Existe um ditado que fala que ou você contamina o ambiente, ou você é contaminado por ele. Então, uma vez que você vai contra o princípio de qualquer que seja a religião, você não vai mudar esse princípio. Você apenas corre o risco de ser expulso tanto da sinagoga, da igreja, da religião ou do sistema. E isso acontece hoje também em vários lugares. A partir do momento que você muda o teu pensamento, você passa a ser a ovelha negra. Muitas das vezes, eu não vou entrar agora dentro desse mérito, mas às vezes você pode ser ou às vezes não. Porque muitas das vezes você teve um conhecimento, você se aprofundou nesse conhecimento e você cresceu. E as pessoas que estavam ali do seu lado, essas pessoas não tiveram a mesma disponibilidade que você. Essas pessoas, elas não quiseram crescer, elas não quiseram evoluir, elas não quiseram buscar o conhecimento, elas quiseram ficar paradas, quiseram se manter naquilo que elas já aprenderam, achando muitas das vezes que não precisavam. Você vê, por exemplo, o homem cego, ele era cego de nascença. E um cego de nascença, pela medicina, não tem nenhuma possibilidade de enxergar. Porém, Jesus fez um milagre na vida dele. Jesus fez o impossível, até mesmo, acontecer na vida dele. Então, antes de ele conhecer Jesus, ele era cego. Depois que ele passou a conhecer Jesus, ele passou a ver. E por isso, os seus pais temiam que, se por acaso alguém confessasse que ele fosse o Cristo, ou seja, o Messias, aquele que foi enviado por Deus, essa pessoa deveria ser expulsa da sinagoga. E isso já estava acontecendo porque, de uma certa forma, o Senhor Jesus, ele já estava sendo reconhecido pela população, pelas pessoas, como o Cristo, e os milagres que ele estava fazendo já estavam incomodando aos religiosos da época, aos doutores, aos fariseus. Então vamos continuar. Versículo 23. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu-lhe ele, pois, e disse-lhe: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha que interessante, né? Ele já havia sido chamado pela segunda vez pelos fariseus, e aqui nas minhas contas é a terceira ou quarta vez que ele contava a mesma história, mas mesmo assim eles não acreditavam. Então tem muita gente que é assim. Você pode mostrar a verdade para ela, você pode mostrar a realidade para ela, mas como isso significa mudar de patamar, mudar de nível, aprofundar o conhecimento, a pessoa automaticamente ela tem essa dúvida. E essa dúvida, ela faz a pessoa tomar atitudes absurdas, como a gente vai ver agora. Então diz assim, respondeu-lhe o cego no versículo 27. Respondeu-lhe: já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram, isso os fariseus, tá? Eles se injuriavam e disseram: discípulo dele sejas tu,
Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. É interessante, eu vou dar um destaque aqui nesse versículo, porque muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que são religiosas, elas acreditam que muitas das vezes por elas frequentarem uma igreja ou elas fazerem parte de uma determinada religião, que foi a religião de seus pais, de seus avós, ela tem um pacto com Deus. E isso faz com que Deus a ouça. Muitas das vezes também algumas pessoas, ou aquelas pessoas que são religiosas, elas acreditam que porque elas cometiam algum delito ou algum pecado que para a sociedade era absurdo e hoje elas não fazem mais, elas têm pacto com Deus, Deus as ouve, elas são mais santas do que as outras. Também aquelas pessoas que acham que por praticarem um certo modismo, elas são santas e por isso Deus as ouve, como, por exemplo, aquelas pessoas que são mais dadas aos ensinos da sua religião e praticam modismo como modo de se vestir, modo de falar, não fazem isso, não fazem aquilo, não tem contato com pessoas que não são da mesma religião que ela, que não professam a mesma fé. Elas acham que por isso elas são mais santas e por isso Deus as ouve. Mas nós estamos vendo aqui que Deus, ele não ouve a pecadores, ele está deixando bem claro aqui. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Tanto que a Bíblia fala em Romanos no capítulo 5, que justificados diante de Deus, nós somos pela nossa fé. Pela nossa fé, nós tenhamos paz com Deus. Então, em nós, em mim, em você, nós não temos mérito nenhum. Não existe em nós méritos para que nós possamos nos achegar a Deus e falar com Ele, ou que Ele possa nos ouvir. Você lembra, por exemplo, daquela história que Jesus contou, do fariseu e do publicano? Que o fariseu ele orava de si para si, dizendo: ó Deus, graças eu te dou, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu não sou igual aos outros homens, nem muito menos igual a esse publicano. E por outro lado, o publicano, ele não tinha nem coragem de olhar para o céu, mas ele batia no seu peito, ele dizia: ó Deus, tem compaixão de mim. E ali Jesus diz, aliás, que aquele homem, aquele pecador desceu justificado, e não o fariseu, porque aquele que se humilha será exaltado, porém o que se exalta será humilhado. Então, nosso único mérito, que se podemos dizer assim, é a nossa fé com Deus. É a nossa fé com Deus. A nossa fé na pessoa do Senhor Jesus, como diz a Bíblia, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus, e crermos também que só há um nome debaixo dos céus pelo qual podemos ser salvos, que esse nome é o nome do Senhor Jesus. Então, esse é o nosso único mérito que nós temos diante de Deus para que nós possamos ser salvos. E isso começa através da sinceridade. Eu tenho até um vídeo, vou deixar aqui embaixo o link, que eu falo apenas sobre a sinceridade com Deus. Deus, ele se agrada daquela pessoa que é sincera.
e ele a ouve. Por isso que o cego, embora fosse cego, embora fosse mendigo, ele tinha o conhecimento, ele conhecia quem estava ali à sua frente, ele sabia quem era Deus, ele conhecia além da letra. Por isso que ele disse, olha, nós sabemos, nós aprendemos, nos foi ensinado que Deus, ele não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E expulsaram. Então, felizmente, esse é um ponto daqueles que são religiosos. Você vê que ele falou que o homem era pecador e quer ensinar a eles, porque eles se achavam melhor do que aquele homem, melhor do que aquele cego. Infelizmente, ou felizmente, Deus ele não olha assim. Deus ele não olha para a aparência. Deus ele olha para o coração. E a Bíblia fala que Jesus ouviu o que tinham expulsado. Jesus ficou sabendo disso. E encontrando-lhe disse, tu crês no Filho de Deus? Só um destaque. Essa palavra Filho de Deus no passado, ela significava ser o próprio Deus. Então, hoje virou um modo vulgar, né, de falar, né? Sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas no passado, ou naquele tempo, se alguém falasse que era filho de Deus, significava ser o próprio Deus. Então Jesus, ouvindo isso, que ele havia sido expulso da sinagoga, expulso do templo, por ter dito que Jesus o curou, Jesus foi até ele e perguntou, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse, tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. Olha que interessante, se fosse antigamente, antes da sua cura, Jesus ia dizer, é esse que fala contigo. Depois que Jesus fez o milagre para ele, Jesus disse, é aquele que tu já tens visto, é aquele que te abriu os olhos. Então ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Veja que existe até algumas religiões, seitas, que negam a existência, né, de Jesus como Deus. Testemunho de Jeová, por exemplo, é uma. Mas veja que a Bíblia fala que o cego, outrora cego, que não era mais cego, ele creu mais uma vez. Ele não creu apenas no milagre, ele creu na pessoa de Jesus. Que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Deus, o Altíssimo. E ali fala que ele creu, e ele o adorou. Olha só, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Porque Jesus é digno de toda a honra, de toda a glória. Jesus é o Deus Altíssimo. Então, diz aqui também que disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Porque é isso que aconteceu. Jesus resumiu aqui o que aconteceu. Então, Jesus, ele veio ao mundo para juízo. Quando nós vemos as passagens do Senhor Jesus, nós vemos que Jesus ele veio como uma oferta de Deus, uma oferta para a salvação, para a libertação, para a cura, para o milagre, para o arrependimento. Até porque
Se não houver arrependimento, não existe evangelho. E o arrependimento é o primeiro passo para a salvação. Então ele veio para que aqueles que são cegos, aqueles que ainda não veem, esses possam enxergar, para que a luz chegue até essas pessoas que são humildes, essas pessoas que possuem um coração aberto. Lembra do que Jesus disse, que aqueles que são puros, eles veriam a Deus? Então, aqueles que têm um coração aberto para ouvir, para entender, para aceitar, esse viriam até eles. A luz de Deus chegaria até eles. Porém, para aquelas pessoas que já sabem de tudo, que não precisam aprender mais nada, esses serão confundidos. Esses serão cegos. Esses não irão ver a luz. É interessante que a gente possa entender essa questão que estou aqui abordando com vocês, porque a gente vê nessa passagem que foi gerado ali um conflito de ideias entre a pessoa do Senhor Jesus e entre os fariseus. Porque os fariseus, que até então eram os doutores da lei, conheciam da lei, eram respeitados, tinham o seu próprio mérito, inclusive até se achando melhores do que os outros. Eles tiveram um conflito interno dentro deles, porque eles pensavam que se esse Jesus, ele está certo, ou se o que ele está falando, o que ele está fazendo, ele está certo, então nós que estamos errados. E se nós estamos errados, tudo aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, então está errado. E isso, para nós que somos religiosos, que conhecemos a verdade suprema, isso é impossível acontecer. Então, quem é este homem? Quem é esse homem que realizou esses milagres? Quem é esse homem que fez um cego de nascença enxergar? Porque isso nunca aconteceu. E agora nós estamos se deparando com isso. Ou seja, foi gerado dentro deles esse conflito que mesmo assim, mesmo com o cego, com aquele homem explicando o que estava acontecendo, e ele o fez mais de uma vez, como você leu comigo, mesmo o Senhor Jesus falando, eles não aceitaram. Eles não aceitaram. E aqui, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, aqui eu aprendo que quando você não quer aprender, quando você não tem a sua mentalidade ou a sua cabeça aberta para aprender, para ouvir, para pesar, você será sempre uma pessoa limitada. Você vai ser sempre uma pessoa que vai andar, talvez, com conflitos internos, se perguntando o porquê disso, o porquê daquilo outro, mas você nunca vai achar uma resposta. Porque quando a resposta passar, nem que ela passe na sua frente, você não vai aceitá-la. E isso me faz entender que o ser humano, ele é uma evolução.
Ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele morre. O modo que você pensava antigamente não é o mesmo modo que você pensa hoje. O modo, talvez até de crença ou de opiniões que você tinha quando você era criança, por exemplo, não é o mesmo que você tem hoje. E quando você tiver mais velho, mais velha, você também não vai ter os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, ou até mesmo, talvez, as mesmas crenças que você tem hoje. Isso porque a gente é uma evolução. Agora você imagina quando a gente trava, quando a gente não se permite mais aprender, não se permite mais crescer. A Bíblia diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é um conhecimento que tem que ser evoluído. Por isso que é importante que todos os dias você se pergunte, você questione a sua fé. Eu não falo, quando eu falo questionar a fé, eu não falo questionar a Deus, porque Deus é perfeito. Mas a nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela é uma ferramenta que ela deve ser todo dia lapidado. Porque todo dia eu e você temos coisas novas para podermos aprender, coisas que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer evoluir, que vão nos fazer ser melhores pessoas. Então é necessário que você faça isso. Nunca dê ouvidos a pessoas, muitas das vezes manipuladoras, oportunistas, que diz que você não tem o direito de pensar, de questionar, de se perguntar, porque isso não é de Deus. Não, ao contrário. Deus, ele deu o dom ao ser humano de se auto-questionar-se, de se perguntar-se sempre. Deus deu esse dom exclusivamente ao ser humano. Os animais, eles não têm esse dom, mas o ser humano tem. Eu tenho, você tem. Então use esse dom. Use o dom que Deus te deu para multiplicar-se, para crescer, para poder se desenvolver. Essa é a intenção desse capítulo que eu quis ler com vocês. E aqui fala que aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, quando você acha, muitas das vezes, que sabe, você não sabe de nada. E muitas das vezes, quando você acha que não sabe, aí é que você sabe, porque você carrega dentro de você a essência. Então, guarde com você essa mensagem. Jesus, ele não ensinou ninguém a ser religioso. Jesus não veio trazer religião. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele veio nos ensinar a sermos libertos, não só da cegueira, não só da paralisia no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Jesus, ele veio nos ensinar a sermos libertos do sistema religioso e da religião. Porque a religião, ela só ensina as pessoas a serem religiosas, só isso. A religião não pode salvar. A única pessoa que pode nos salvar é o Senhor Jesus. E isso você o faz quando você o busca, quando você o teme, quando você crer, sem duvidar, na sua pessoa. Eu sei que não é fácil. Talvez você pergunte, mas é difícil para mim, eu não consigo, o caminho é estreito. A Bíblia diz que o caminho é estreito, que poucos passarão por ela. Eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. Eu já pensei até em desistir, mas calma. Você tem que apenas entender que você é aquilo
que você pensa. Seguir a Jesus, pessoal, é algo que é simples, mas não é fácil. Eu posso falar que é simples porque Jesus disse que o fardo dele, o jugo dele é suave. O fardo de Cristo não é pesado. E eu posso dizer que não é fácil porque Jesus disse que nós deveríamos tomar a nossa cruz todos os dias e segui-lo. Então, uma coisa pode ser simples, mas pode não ser fácil. Como assim? Eu vou citar para você, por exemplo, a questão de você andar sobre uma tábua, por exemplo, de 5 metros de comprimento, com uma espessura, vamos supor, de 30 centímetros. Se eu coloco essa tábua no chão, e eu vou explicar para você como que você vai andar nessa tábua, você vai falar, é muito simples, é muito fácil. É só eu colocar um pé na frente do outro, e aí eu vou repetindo esse movimento. Então eu consigo andar sobre a tábua. Eu consigo ir de uma extremidade da tábua, de uma ponta dessa tábua, até a outra ponta, até a outra extremidade. Mas, porém, se nós pegamos essa mesma tábua e nós a elevamos a um prédio, por exemplo, de 20 andares, você vai atravessar essa ponte, essa tábua, fazendo o mesmo tipo de movimento. Você vai colocar um pé na frente do outro e você vai andar por essa tábua. Mas agora, esse desafio ou essa tarefa, ela continuou sendo simples, porque você vai fazer a mesma coisa, apenas dar um passo na frente do outro e nada mais. Porém, não vai ser fácil porque você vai estar agora a uma altura de um prédio de 20 andares. Então, você vai ter medo do vento. Você vai ter medo de cair de lá de cima e morrer. Você vai ouvir uma voz que vai falar dentro de você que você não vai conseguir, que você não tem capacidade para fazer isso. Então, meu amigo, minha amiga, servir a Jesus, seguir a Jesus é exatamente isso. Significa todos os dias você caminhar por essa tábua. Você vai ouvir de pessoas, de sistemas, você vai ouvir até mesmo da sua própria consciência que você não é capaz, que você não é merecedor, que você nunca vai vencer, que você é uma pessoa que nasceu para sofrer, que você nasceu e vai viver sua vida toda sofrendo. Mas aí, cabe a você aceitar ou não essas palavras. Porque se de um lado nós temos as vozes que querem te colocar para baixo, que querem te fazer acreditar que a luz não vai chegar até você, Jesus ele disse que a luz está no mundo e a luz ela chega até você. Então você deve substituir essas palavras de desânimo, de tristeza, essas palavras que te colocam para baixo, e abraçar e aceitar as palavras que vêm de Deus, para que então você possa caminhar, para que você possa então chegar até o outro lado, e para que você possa então seguir de fato, de verdade a Cristo, porque esse é o sentido de toda a vida, e é isso que se resume a nossa vida. Bom, eu espero que nesse estudo
do capítulo 9 de João, através dessa história, você possa ter entendido o que eu quis aqui passar. E eu desejo de todo o coração que o que aprendemos aqui hoje possa ter contribuído para o teu crescimento espiritual, para o teu conhecimento em relação à fé. Tá bom? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Fique com Deus.